Pode começar. Então, a gente poderia começar falando sobre a mitologia, não é? De Narciso. Só que eu preferi gravar um áudio ou um vídeo extra para poder falar, para poder comentar sobre Narciso, né? Eu acho que não seria viável a gente comentar agora nessa aula, porque tomaríamos muito tempo, tá? Então acho melhor a gente começar logo com o conteúdo, sem a mitologia, tá? E depois eu gravo um áudio extra ou então um vídeo extra e mando lá no grupo para vocês, tudo bem? Então assim, de início, vamos entender que narcisismo é uma conduta de como tratar o próprio corpo com prazer sexual. Ou seja, narcisismo é uma conduta de como tratar o próprio corpo como objeto sexual, tá? Ou seja, eu posso me autoerotizar, eu posso atrair por mim mesmo, tá? Eu posso acariciar o meu próprio corpo, ou seja, eu posso tratar o meu próprio corpo com prazer sexual, não é? Ou seja, como um objeto sexual. De início, tá claro, então, no caso, o que seria narcisismo? Sim. Pronto. No narcisismo, nós temos o narcisismo primário e o narcisismo secundário. Eu vou dizendo para vocês logo que é bom que vocês prestem atenção no tudo que eu estou dizendo, porque eu acho que a aula hoje vai ser diferente. Eu vou fazer uma jogada, tá? Para ver se realmente ficou fixado na cabeça de vocês o conteúdo. Então, eu acho que dessa vez eu não vou apenas falar, falar, falar. Eu vou fazer uma jogada, fazer perguntas, retomando o que eu falei anteriormente para ver se ficou fixado. Então, dando continuidade, o narcisismo primário nós temos como característica, nós temos aqui a autossatisfação, ou seja, a primeira característica do narcisismo primário é a autossatisfação, ou seja, nós temos uma tendência de investir libido em nós mesmos, tá? Ou seja, eu tenho uma tendência de investir libido em mim mesmo no narcisismo primário. Então, não estou investindo libido no mundo, nesse primeiro momento. Eu não invisto libido no mundo externo, tá? Eu estou investindo libido em mim. Eu tenho uma tendência de investir libido em mim mesmo. Então, essa é a ideia de autossatisfação. A segunda característica do narcisismo primário é a completude. Então, não me deparo com a falta aqui, tá? No narcisismo primário, eu sempre estou completo, eu acho que o mundo é perfeito, tá? Então, nós já temos duas características, que no caso seria a autossatisfação, porque nós temos uma tendência de investir libido em nós mesmos, e nós temos agora a completude, não é? Eu não me deparo com a falta. A terceira característica, no caso, seria posse da perfeição, tá? Ou seja, eu acho que o mundo é perfeito, eu sou o centro do mundo, tá? Então, no caso, como eu sou perfeito, né, eu sou o centro do mundo, então nós já vamos para a quarta característica do narcisismo primário, que no caso seria eu e mundo somos um só, tá? Ou seja, somos a mesma coisa. Eu e mundo somos coisas inseparáveis, tá? Nós já temos, então, quatro características. Nós já temos a autossatisfação, nós já temos a completude, nós já temos posse da perfeição e nós temos agora, eu e mundo somos coisas inseparáveis. Um exemplo, vocês poderiam me perguntar, Luan, mas se uma criança, né, inicialmente, na sua vida, ela precisa de um auxílio externo, ela não está investindo libido na mãe dela, não? Não. Porque se eu disse para vocês que eu e mundo somos coisas inseparáveis, então o mundo é uma extensão do meu eu, tá? O mundo é uma continuidade do meu eu. Então, se a minha mãe, ela é uma continuidade do meu eu, ela é uma extensão do meu eu, então lógico que a gente vai perceber, não é? Que eu estou investindo libido em mim mesmo. Consequentemente, eu estou investindo libido em mim mesmo. Vocês concordam comigo em relação a isso? Pessoal? Pronto.
Pronto, então vocês concordam, né? Então nós já temos essas características, não é? O último que eu acabei de falar são eu e mundo somos coisas inseparáveis. O mundo é uma extensão do meu eu, uma continuidade do meu eu. A última característica é eu ideal, tá? É a última característica e a principal do narcisismo primário. Percebam que o eu está na frente do ideal. É necessário, para vocês não, é necessário compreender isso para que vocês não confundam, tá? Porque o narcisismo primário é eu ideal. Percebam que eu está na frente do ideal. Então significa dizer que eu sou ideal para mim mesmo, tá? Eu sou perfeito para mim mesmo. Eu não preciso de ninguém, eu só preciso de mim mesmo. Eu estou perfeito, tá? Eu não me deparo com falta, tá? Então eu sou perfeito para mim mesmo, eu sou ideal para mim mesmo. Por isso que o eu está na frente do ideal. Por isso que é eu ideal. Tudo bem até aqui, não é? Então vamos revisar as características. Eu falei que nós temos a autossatisfação, nós temos a completude, nós temos posse da perfeição, nós temos, qual foi mais que eu falei? Eu e mundo somos coisas inseparáveis, e falei agora que a última característica seria eu ideal, né? Eu sou ideal para mim mesmo. Pronto, essas são as principais características do narcisismo primário. Vamos agora para o secundário? Tá tudo bem até aqui no narcisismo primário? Sim. Pronto. Pronto. No narcisismo secundário, antes de a gente ir para o narcisismo secundário, o que nos move para o narcisismo secundário, inicialmente, é o complexo de castração, tá? O complexo de castração, olha os efeitos que ele causa, tá? O complexo de castração, ele quebra o mundo da perfeição, né? Ele quebra ele quebra aquela posse da perfeição. Ele nos separa do mundo. Então, quando acontece o complexo de castração, nós vamos entender que eu e mundo somos coisas separáveis. Né? Após o complexo de castração, eu vou perceber que a minha mãe não é parte de mim, que meu pai não é parte de mim, que os meus brinquedos não são partes de mim. Né? Porque no narcisismo primário, por exemplo, uma criança ela pode brigar horrores porque alguém está com uma boneca que não é dela, mas ela vai achar que é dela. Porque ela vai começar a perceber, aliás, pensar que aquela boneca é dela, faz parte dela. Por isso que toda criança briga por causa de uma boneca. Ou então, por exemplo, uma criança quando não está com a mãe por perto, né? Ela vai sentir o desamparo grande, ela vai se desesperar, porque ela acha que a mãe é uma parte dela. Então, se a mãe não estiver presente, é uma parte dela que está faltando, entende? Então, quando a mãe, por exemplo, não está presente, inicia aí o complexo de castração, né? Porque lembrando que castração não é um só momento, né? Não é só um momento que o pai diz assim, eu não vou lhe dar isso, não é que você acha que, pronto, ali é a castração. Não necessariamente. A castração são em diversos momentos. Castração, por exemplo, é quando a criança, quando tem ali o corte, né, do cordão umbilical, ali é um tipo de castração. Outro tipo de castração é quando a mãe vai embora, que a criança não encontra a mãe, ali é outro tipo de castração. Ou então quando a mãe diz, olha, você não pode pegar aquela boneca porque não é sua, então isso aí é outro tipo de castração. Ou quando o pai ou a mãe batem na criança, é outro tipo de castração. Então, castração não é em um só momento, são diversas circunstâncias, são em diversas situações que a castração acontece. Então, nós já temos algumas consequências da castração, né? Ou seja, ela vai quebrar o mundo da perfeição. Tem alguma... eu acho que foi o Vitor que entrou. Então, eu falei até então que a castração, não é? Ela quebra esse mundo da perfeição, ela quebra essa posse da perfeição. A partir do complexo de castração, eu vou entender que eu não sou perfeito, tá? A partir do complexo de castração, eu vou me separar do mundo. Eu vou perceber que o mundo não é mais uma continuidade ou uma extensão do meu eu, como eu pensava. Então aqui está tudo bem, não é? O complexo de castração. Sim. Mas para ver esse complexo de castração com mais, como é que é a palavra que eu vou usar aqui, com mais assertividade. Por exemplo, eu vou fazer com que essa criança entenda que essa boneca não é dela, é do coleguinha. E já vai ser um processo de castração. Mas a gente tem que saber trabalhar para que não se desenvolva algum outro tipo de distúrbio dessa criança. Então, a psicanálise, a gente não vê, como é que eu posso dizer?
A psicanálise, ela não fala necessariamente de distúrbio, né? Não fala necessariamente em doença, patologizar o sujeito. A psicanálise, ela fala mais como uma forma de estrutura, né? Por exemplo, você desenvolve um distúrbio para a psiquiatria, para a psicanálise seria a sua forma de defesa de um sofrimento. Então, assim, o complexo de castração acontece para todo mundo, né? Então, ele traz prejuízo, né? O mundo ele não, vamos dizer assim, não equilibra o peso da castração. Eu nunca ouvi falar o mundo equilibrando o peso da castração. Muito pelo contrário, é muito ruim mesmo. É muito desconfortável, muito desprazeroso. Quando a gente vai castrar alguém, é muito desprazeroso, dói, né, muitas vezes. Então, eu acho que a gente não fica prestando atenção o tempo inteiro que tipo de castração, qual o peso daquela castração para aquela pessoa. A gente não fica pensando necessariamente nisso, tá? Luan, eu acho que nessa perspectiva que o Oliveira trouxe, vai depender do ser, né? Porque, tipo, a forma como uma castração me atravessa é diferente de como atravessa, por exemplo, a você. Exatamente. Exatamente. Então, tá tudo de boas aqui no complexo de castração? Pronto. Dando continuidade, não é? Nós temos algumas características do narcisismo secundário, né? A primeira característica, aliás, depois do complexo de castração, é o distanciamento do narcisismo primário. Vou repetir. Quando acontece o complexo de castração, nós temos o distanciamento do narcisismo primário, tá? Como assim? Quando acontece ali o complexo de castração, que a gente se distancia do narcisismo primário, a gente começa a... Deixa eu ver aqui o comentário. Ah, tudo bem. Tudo bem, Vitor. Então, onde era que eu estava mesmo? Sim, quando nós distanciamos do narcisismo secundário, nós criamos esforços. Não, quando a gente distancia do narcisismo primário, a gente cria esforços para retornar ao narcisismo primário. A gente cria esforços para reconquistar o narcisismo primário. Ou seja, traduzindo, quem é que estava no posse da perfeição, né? Quem é que estava ali onde o mundo era perfeito, né? Onde só tinha ali banho de linguagem, né? Onde só tinha pessoas para lhe dar carinho e atenção o tempo inteiro. E agora que você não quer mais, aliás, agora que você não está mais nesse mundo da perfeição, quem é que não quer mais voltar, não é verdade? Acho que todo mundo quer. Então, uma vez se distanciando do narcisismo primário, não tem mais como retornar. Não tem mais como reconquistar o narcisismo primário. Já era. Então, o que acontece? Nós vamos agora buscar no outro essa perfeição que já não tem mais em nós, né? Então, é esse esforço que nós vamos criando para retornar ao narcisismo primário. Esse esforço que a gente cria para reconquistar o narcisismo primário, ou seja, buscando no outro a perfeição que já não tem mais em nós. Então, no caso, quem seria esse outro? Seria uma escolha objetal, tá? Ou seja, seria esse objeto que eu escolho para investir libido. Então, nós já temos aqui algumas características do narcisismo secundário, né? Depois do complexo de castração, né, que nós poderíamos dizer que é uma característica do narcisismo secundário, acontece o distanciamento, né, do narcisismo primário, no caso seria a segunda característica do narcisismo. Depois que nós distanciamos do narcisismo primário, nós criamos esforços para retornar ao narcisismo primário. Luan, Oi. tem aí no comentário a menina pedindo para tu repetir. Sim, sim. Qual é mesmo? Ah, de buscar no outro. Eu vou repetir, tá? Quando a gente se distancia do narcisismo primário, não é, que é uma das características do narcisismo secundário, não é? Quando nós passamos pelo complexo de castração, nós nos distanciamos do narcisismo primário. Então, como nós distanciamos do narcisismo primário, nós criamos esforços para reconquistar o narcisismo primário. Nós criamos esforços para retornar ao narcisismo primário. Como eu falei para vocês, uma vez saindo do narcisismo primário, não tem mais como voltar.
mas não tem mais como retornar ao mundo da perfeição. Não tem mais como retornar àquele espaço onde você tinha banho de linguagem, não é? Da sua mãe o tempo inteiro. Não tem mais como você voltar naquele espaço onde tudo pertencia a você. Chegou no narcisismo secundário, agora você vai perceber o mundo da forma que ele é. Não é desprazeroso, não é mais perfeito. Você agora se depara com a falta, você agora vai perceber que o outro é diferente de você. Então, como no narcisismo secundário, nós não estamos mais naquele mundo da perfeição, o que acontece? Nós criamos esforços, como eu falei para vocês, para retornar ao narcisismo primário. E que esforço seria esse? Buscar no outro a perfeição que já não tem mais em nós. Tudo bem? Ou seja, como nós não estamos mais no narcisismo primário, como nós não estamos mais no mundo da perfeição, então nós vamos buscar no outro essa perfeição que já não tem mais em nós, né? Então, no caso, seria aquele esforço Luan, mesmo que eu falei para vocês. Oi. só uma coisinha. Então, o complexo de castração, ele é a primeira característica do narcisismo secundário. Sim, primeira característica, tá? Eu tinha entendido nisso como se fosse um processo de transação do primeiro para o secundário, mas no caso é a primeira característica, né? Pode ser também. Você pode, se cascar isso na prova, quais as características, você poderia dizer que o complexo de castração é um momento de transição. Você pode dizer também, sem problema, tá? Pronto. Como eu falei para vocês que nós vamos buscar no outro a perfeição que já não tem mais em nós, nós vamos começar então a investir libido no outro. Então, a terceira característica do narcisismo secundário é investir libido no outro, tá? Investir libido no mundo externo. Eu vou investir libido na minha escolha objetal, tá? Então, eu vou escolher um objeto que eu possa investir libido. Essa é a terceira característica. A quarta característica do narcisismo secundário. No caso, no narcisismo secundário, as quatro características seriam a minha autossatisfação vai estar em função do ideal do eu. Eu vou falar de novo. A minha autossatisfação vai estar em função do cumprimento do ideal do eu. Como assim esse cumprimento do ideal do eu? Esse cumprimento seria a responsabilidade que eu estou dando para essa escolha objetal, para esse objeto, que supra as minhas expectativas e necessidades. Não é essa a definição do que é perfeito, não é? Aquilo que possa suprir todas as minhas expectativas e necessidades. Então, no caso, nesse momento, a minha autossatisfação vai estar em função do cumprimento do ideal do eu. Ou seja, eu vou esperar que esse ideal do eu cumpra a sua responsabilidade, que é suprir as minhas expectativas e necessidades. Tudo bem? Vocês querem que eu volte? Quero, não entendi muito, não. Pronto. A quarta característica que eu falei para... Tem alguém falando? Acho que não, né? Ou tem alguém falando? Essa quarta Acho que o áudio está cortando. E Oliveira. Tá cortando. Não é melhor digitado, não? Porque no caso está cortando o teu áudio. Qual seria a dúvida dele, hein? Agora eu fiquei curioso. Ele saiu. Ele saiu? Nossa. O microfone, mas tá voltando. Voltou, sei lá. Cadê? Voltou, aqui voltou. Voltou. Fala, Oliveira. Isso. A quarta fase seria uma retomada ao narcisismo primário?
Não. Por que não? Porque lembra que eu te falei que depois que se distancia do narcisismo primário, não tem mais como retornar? Então, no máximo, o que pode ter aqui são esforços que nós criamos para retornar ao narcisismo primário. Se for esse esforço, tudo bem. Mas Não, retornar, tentativa. Não, eu coloquei a palavra, tentativa. sim, a tentativa. Exatamente. Pronto, seria a tentativa, né? A gente vai começar a buscar naquele outro, como eu falei, a perfeição que já não tem mais em nós. Exatamente. Pronto. A quarta característica que eu falei para vocês seria a minha autossatisfação vai estar em função do Não, falta cumprimento. você repetir a terceira que eu não entendi. E qual foi a terceira? Investir a libido no outro. Sim, investir a libido no outro. Então, lembra que eu falei da escolha objetal? Sim. Pronto. Lembra que eu falei também que como foi mesmo que eu falei? Que a gente busca no outro a perfeição que já não tem mais em nós? Uhum. Pronto. Eu vou começar agora a investir libido nesse outro que eu acho que é perfeito para mim. Entende? Eu vou começar a investir libido nessa pessoa ou nesse objeto que vai suprir as minhas expectativas e necessidades, tá? Essa é a ideia de investir libido. Ah, tá certo. Ficou mais claro. Então, voltando à quarta característica, repetindo, a minha autossatisfação vai estar em função do cumprimento do ideal do eu. Podem lembrar que no narcisismo primário, a minha autossatisfação é a responsabilidade minha. Lembra que eu já estou autossatisfeito comigo mesmo, não preciso de ninguém. Aqui no narcisismo secundário, a minha autossatisfação vai estar em função do cumprimento do ideal do eu. Ou seja, esse ideal do eu, ele vai cumprir, né? Ele vai ter o cumprimento da sua responsabilidade, que é suprir as minhas expectativas e necessidades, entende? Então, essa é a ideia do narcisismo secundário na quarta característica. Lembrando que, percebam que é o contrário do narcisismo primário. Lembra que no narcisismo primário eu falei que era eu ideal, que o eu está na frente do ideal, que no caso seria eu sou ideal para mim mesmo. No narcisismo secundário é ideal do eu, ou seja, o ideal está na frente do eu, então é o contrário. Eu vou buscar um objeto externo que seja ideal para mim, né? Que possa suprir as minhas expectativas e necessidades. Tudo bem até aqui? Sim. Pronto. Próxima característica vai ser... Vai alguém perguntar? Ah, repetir o ideal do eu, não é? Então, isso mesmo, busca uma pessoa. Mas lembrando que não é limitado a pessoas, tá? Eu posso investir a minha libido, não é? Não necessariamente em uma pessoa, mas eu posso investir libido em qualquer objeto do mundo externo. Por exemplo, eu posso investir a minha libido deixa eu ver aqui, num papel e num lápis. Qual seria a minha expectativa de necessidade? Que o lápis e o papel possam suprir minha expectativa de necessidade de formar o desenho que eu tanto preciso, entende? Ou então, por exemplo, eu posso investir libido numa TV, entende? A TV, qual é a minha expectativa e necessidade? Me manter informado. Então, aquele objeto também é um ideal do eu, que ele pode também suprir minha expectativa e necessidade, que no caso seria me manter informado. E já vai acabar a reunião, né? Não apareceu nada para mim, não, Luan. Apareceu um negócio final aqui. Mas aí, se terminar, tu vai abrir outro link? Sim. Vamos abrir outro link, sim. Então, eu posso continuar, será? Não vai ter problema, não? Para mim não está aparecendo, não. Eu acho que se for para aparecer, vai aparecer para mim para aumentar, né, o tempo.
Sim. Mas aí eu abro outro, não tem problema não, tá certo. Então, no caso, eu posso dar continuidade, né? Vou dar continuidade. Sim, pode dar. Não apareceu para mim aqui, mas dá certo. Tá. Então, como eu falei para vocês, qual foi mesmo na parte do narcisismo secundário que eu estava? É de A busca investir. do objeto. A Isso busca pode do ver. objeto. Você pode investir num papel, num papel, em um lápis. Sim. Exatamente. Eu estava tirando a dúvida em Que é relação a... isso que até também eu ia citar também que o indivíduo ele pode investir em um futuro diploma. Exatamente. Exatamente. Então, no caso, o ideal do eu é variável, né? Não a escolha objetal não é necessariamente uma pessoa, né? Mas pode ser qualquer coisa. Por exemplo, todo mundo aqui tem um apego emocional com bens materiais. Eu tenho. Por exemplo, eu morro de ciúme da minha cama, por exemplo. Eu morro de ciúme do meu guarda-roupa. Então, eles suprem alguma expectativa e necessidade em mim, entende? Só que no caso aqui, eu estou investindo libido neles, né? Ele não é diferente de uma pessoa, ele continua ali sendo a minha escolha objetal, entende? Então, não necessariamente é uma pessoa, pode ser uma pessoa, mas não é só a pessoa. Então, a última característica do narcisismo secundário e a principal característica dela seria o retorno libidinal, o recolhimento libidinal. Essa é a última característica. Retorno libidinal, recolhimento libidinal. Como assim? Toda vez que nós investimos libido em uma escolha objetal, toda vez que nós investimos libido no ideal do eu, aquela libido tende a retornar, tá? Aquela libido tende a recolher. Lembrando que o nosso eu precisa de libido. Ele morreria, ele não se sustentaria se nós investíssemos libido, literalmente, não é completamente, em uma escolha objetal. Então, nós investimos parcialmente a nossa libido, não é porque senão nós não aguentaríamos, nós precisamos de libido. Lembrando que libido é a mesma... Ah, não, vou explicar isso no final, para não ficar tão confuso para vocês. Então, no caso, é o retorno libidinal. Vamos ver se vocês vão entrar nessa jogada comigo. Vocês acham que se eu invisto libido em uma escolha objetal, no ideal do eu, que não supre as minhas expectativas e necessidades, ou seja, que essa escolha objetal falha no seu cumprimento, que é suprir as minhas expectativas e necessidades, vocês acham que a minha libido vai retornar de forma satisfatória? Um exemplo. Se eu me apaixono por alguém, se eu amo alguém e eu não sou correspondido, e eu começo a investir libido nessa pessoa que não me ama, vocês acham que esse retorno libidinal vai vir de forma satisfatória ou não satisfatória? Não vai satisfazer o seu ego, né? Então, não vai ser satisfatório. Exatamente. Então, ele não é satisfatório. Então, quando eu começo a investir Aliás, libido... o seu ego, o seu eu, né? Aqui colocando. O seu eu, não é isso? Seria assim a palavra mais correta, para quando se falando de narcisismo? Teu áudio cortou. Não, pode dar continuidade aí, valeu. Qualquer coisa, se tiver problema no áudio, tu pode digitar, tudo bem? Aí eu olho aqui no comentário, aí dá certo. Okay, Então, ok. Se eu começo a investir libido no ideal do eu, se eu começo a investir libido numa escolha objetal, e essa escolha objetal, esse ideal do eu, me ama da mesma forma que eu amo ele, então, no caso, esse retorno libidinal vai ser de forma satisfatória, tá? Então, o retorno libidinal é inevitável. Ele vai retornar. A libido, ela tende a recolher. E isso é uma das aprendizagens que nós podemos ter com a psicanálise, né? Nessa teoria da libido, que a gente precisa prestar atenção em quem ou em qual objeto a gente vai investir libido. Porque, inevitavelmente, independentemente dos esforços, essa libido tende a retornar, né? Então, dói quando a libido retorna, né? O recolhimento dói muito,
O fato, por exemplo, de uma pessoa terminar um namoro, ou então perceber que, de repente, a pessoa não ama mais ela vai se recolher, e esse recolhimento dói. Por isso que, muitas vezes, a pessoa ela vai se isolar de todo mundo, porque é um momento de recolhimento. A pessoa ela não vai querer mais saber dos amigos, não é? No narcisismo, falamos no eu e não no ego, é assim? Eu e ego é a mesma coisa, tá? Eu e ego é a mesma coisa. Você pode chamar de ego ou você pode chamar de eu. Isso a gente vai ver na segunda tópica, que é o próximo conteúdo, se eu não me engano. Tudo bem? Então, por isso que, como eu estava falando para vocês, que quando uma pessoa ela está namorando, que estava investindo muito a libido, né, e de repente percebe que a outra pessoa não ama ela vai se isolar do mundo. Né? Ela vai querer se distanciar de todo mundo, porque é um recolhimento libidinal. Ela vai se recolher, e recolhimento, querendo ou não, é desprazeroso. Né? Então, vocês entenderam todas as características que eu falei até aqui, desde o narcisismo primário ao narcisismo secundário? Tá tranquilo para mim. Até agora. Pronto. Todos também compartilham da mesma opinião? Não, particularmente, porque quando eu entrei na discussão, já tinha passado já o narcisismo primário, já a fase do narcisismo primário. Foi só a partir do segundo, a castração. Mas tudo bem, vamos em frente. Ah, tudo bem. Qualquer coisa, aqui vai ficar gravado, tá? Aí você... Mas qualquer coisa, Luan, qualquer coisa, se não for incômodo, se você puder gravar um áudio, mandando essas características novamente para o grupo, apenas um áudio, manda para o grupo, aí a gente reforça. Porque cortou também, né? Teve a questão, perdi uma parte, a Vitória perdeu outra parte. Então, ficou essa cortação, cortando. E de repente, se a gente for para a gravação... Sim, sim. No caso, eu vou gravar assim um áudio, tá? E mando lá no grupo, sem problemas. Oliveira, mas quando grava aqui, ele vai sair todo inteiro, porque ele vai precisar mais da minha internet que a que está gravando. Então aqui não, pelo menos o áudio do Luan não está falhando. Então vai sair, a gravação vai sair ok. Mas eu acho que o Luan também pode fazer os áudios. Isso Sim. seria interessante fazer os áudios também, no meu modo de ver. Tá, então no caso, se vocês assistirem o vídeo, né, que o Ale vai mandar no grupo, e como o Oliveira é da turma da manhã, não é? Não é, Oliveira? Tá da turma da manhã. Então, no caso, eu mando também para a turma da manhã o mesmo vídeo, tá? Sem problemas. Aí, se não tiver satisfatório, né, se gerou dúvida e não entendeu direito, aí, no caso, eu gravo os áudios sem problema e mando, tudo bem? Eu vou fazer uma jogada com vocês para ver se vocês entenderam. Então, se alguns não conseguiram pegar no narcisismo primário, escuta a resposta dos outros, tá? E aí, quando eu chegar na jogada do narcisismo secundário, alguma parte que você chegou a pegar, aí você pode responder. Só espero que fique dinâmico e que todos consigam entender, tá? Vamos dizer que eu passo uma prova agora, tá? Agora, valendo 0 a 10. Se caísse na prova dizendo que posse da perfeição é uma característica do narcisismo secundário, tá certo ou tá errado? Afirmativa está falsa. É errado. Exatamente. A posse da perfeição, ela faz parte do narcisismo primário. É uma das características do narcisismo primário. Exatamente. Se cai na prova dizendo que no narcisismo primário eu invisto a minha libido na minha mãe, porque ela é um auxílio externo, tá certo ou tá errado? Exatamente, Vitória. Pronto. Exatamente. Investe em mim mesmo, né? No meu próprio eu. Exatamente. E isso faz lembrar também o que eu falei para vocês, não é? Que o mundo não é externo, a minha mãe, meu pai, brinquedos, enfim. O mundo externo é uma extensão do meu eu, é uma continuidade do meu eu. Por isso nós temos uma tendência de investir libido em nós mesmos, não é? Olha aí, Bruna Lopes dizendo, é uma extensão do eu. Exatamente. Gostei de ver a dinâmica.
Cai na prova dizendo que, deixa eu ver aqui. Cai na prova dizendo que narcisismo secundário é eu ideal. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Exatamente. Pronto, é ideal do eu. Exatamente. Não é? O narcisismo primário, no caso, seria eu ideal. Vocês estão show, vocês já estão aí, todos doutores aí, sem dúvida. No caso, eu acho que vocês já estão de boas. Queria isso na prova. Não se preocupe que vai dar certo. Vocês vão ver, na prova vai ser uma moleza. Deixa eu ver aqui. Vocês podem encontrar na parte de vocês dizendo que as mulheres são mais narcisistas do que o homem. Tem um texto dizendo que é porque elas compensam a ausência do falo, tá? Lembrando que quando eu falo ausência do falo, eu não necessariamente falo o pênis, tá? Deixo uma marca na mulher quando ela percebe essa ausência do falo, mas quando ela vai se desenvolvendo enquanto pessoa, ela começa a ser mais narcisista porque a identidade dela enquanto mulher dentro da sociedade é negada, entende? Então, por isso que ela é mais narcisista. Quando ela fala que é por causa quando o texto fala que é por causa da ausência do falo, é porque se ela tivesse um falo, ela teria uma identidade muito mais reconhecida, não é? Tanto que os homens são muito reconhecidos. Então, no caso, é nesse que ele digamos fala, que tá? isso é mais cultural, Luan, por conta da construção cultural, que a mulher tem um papel secundário, digamos assim, na sociedade. Exatamente. Por isso que, no caso, Freud vem dizendo que a mulher é mais narcisista, não é? A mulher tem uma vaidade muito maior, a mulher tem, como é que eu posso dizer? A mulher, uma das características de Narciso era ser belo, não é? Então, no caso, as mulheres, de acordo com Freud, seriam mais narcisistas, porque a identidade delas são negadas enquanto mulheres. Essa questão de como tu trouxe, caracteriza-se a vaidade, né? Então, isso, para o tempo de Freud, era voltado para a mulher, mas hoje a gente pode ver uma diferenciação, porque a mulher ela já está ganhando tipo mais o lugar dela na sociedade e o homem em si também está ficando um pouco mais vaidoso. Sim, sim, sem dúvida. Mas, querendo ou não, claro, né, nos anos bem mais antigos, né, ali na época de Freud, era muito mais comum a mulher ser mais vaidosa do que o homem. Era muito mais comum, né? Tanto que as roupas da mulher eram cheias de enfeite, né? Então o homem era uma coisa muito mais simples. Mas hoje em dia, né, claro, a mulher ela conseguiu ocupar mais espaço na sociedade, mas ainda assim é limitado. A mulher ela continua ainda com a identidade negada, né? Então, é muito comum, por exemplo, se um homem passar a usar rímel, né? Um homem passar, por exemplo, começar a usar batom, chama atenção, né? Muito mais do que uma mulher. Chega um homem, por exemplo, numa casa lotérica com batom, vai chamar muito mais atenção do que uma mulher, entende? Então, é como se fosse só um espaço da mulher usar batom, usar um rímel, né? Agitar a sobrancelha. Então, quando o homem começa a ser mais vaidoso, ele começa a chamar mais atenção. Não necessariamente ele vai ser julgado, mas ele vai chamar mais atenção, entende? Então, isso seria também uma coisa de comparar com a sociedade atual. Pode cair, né, na prova de vocês, falando sobre a diferença do instinto do eu, né, e o instinto sexual. O instinto do eu, ele não é sexual. É a mesma coisa que autoconservação. É a preservação da espécie, como, por exemplo, fome, sede, né? Os cuidados que você precisa da mãe, os carinhos que você precisa da mãe, banho de linguagem, tudo isso é necessidade, é autoconservação, tá? A mesma coisa que preservação da espécie. Isso é instintos do eu. Quando eu falo de instinto sexual, eu estou falando de libido, eu estou falando de pulsão sexual, tá? Freud vai começar a dizer que, inicialmente, a pulsão
ela se apoia no instinto de autoconservação. Ou seja, o instinto sexual, inicialmente, se apoia nos instintos do eu. Como assim? Antes de nós formarmos uma zona erógena, por exemplo, que são fontes de prazer, né, que são fontes pulsionais, melhor dizendo, a pulsão, aliás, antes de formar uma zona erógena, nós precisamos ser bem alimentados, né? Nós precisamos ter carinho da mãe, entende? Nós precisamos suprir as necessidades de autoconservação, de preservação da espécie, para poder formar uma zona erógena. Por isso que Freud começou a dizer que a pulsão inicialmente se apoia no instintos do eu, né? No instinto de autoconservação. Tudo bem até aqui? Pronto. Alexandre disse que sim, não é? Pronto. Deixa eu ver aqui. A única coisa que eu não falei é que quando você investe libido, né? Eu acho que eu falei, só que não especifiquei do jeito que está no texto. Quando você investe libido no objeto, na escolha objetal, no caso, empodrece o eu, não é? Se você apenas investe. Né? Como eu falei para vocês, nós não podemos investir totalmente. E aí, no caso, enriquece o eu quando você investe o objeto na escolha objetal e você é amado na mesma proporção. Então, era só isso mesmo. E tem aqui o bate-papo que eu não vi. E as notas. Gente, as notas, Raul não me repassou nada, tá? Não repassou nada para os monitores. Como eu falei para vocês. Então nós temos o indivíduo, ele tem que ter Oi? O indivíduo ele tem que ter um equilíbrio de fortalecer o eu e fortalecer também o objetal. É isso, mais ou menos assim? Ele ser dividido. Exatamente. Nem pode ser mais para um lado nem para o outro. Exatamente. Um dos equilíbrios é aquela tendência que eu falei para vocês, que é o retorno libidinal, né? Se não tivesse esse retorno, nós morreríamos, né? O eu empodreceria, né? Ele não conseguiria mais sobreviver. Só investir em libido, né? Seria a mesma coisa de você ter apenas um pote de água, né? E você tá só colocando para outro animal ou para outra pessoa beber e você não. Entende? Você está dando da sua água, então chegaria um momento que você morreria. Então você precisa recolocar no mesmo lugar aquela falta, né? Então, no caso, comparando com a libido, quando você investe libido, ele precisa retornar, porque senão o sujeito não aguentaria, não é? E claro, quando nós investimos libido é parcialmente, porque a gente também não aguentaria. Voltando àquilo que falaram das notas, eu não sei em relação às notas, Raul não falou com os monitores, tá? Eu acho, como eu falei para vocês, que ele vai divulgar a nota de todo mundo quando realmente todo mundo terminar de fazer as provas, porque tem algumas pessoas ainda que não entregaram. Não sei se já passou do prazo, Raul também ainda não nos informou, mas logo, logo vai sair a nota de vocês, tudo bem? Ô, Luan, essa Oi. pergunta essa pergunta não está dentro do tema, mas se você pudesse dar uma explanadazinha, diferenciar Narciso de Édipo. De Édipo, tá. É. Tu tá falando da mitologia ou tu tá falando realmente da análise mesmo do sujeito? Isso, dos conceitos psicanalíticos. Pronto. Narcisismo, quando você for assistir essa aula, inicialmente eu falei que seria uma conduta de como tratar o corpo como prazer sexual. A conduta de como você trata o seu próprio corpo com prazer, não é? Você trata o seu próprio corpo como objeto sexual. Então você pode acariciar o seu próprio corpo, você pode se atrair pelo seu próprio corpo, não é? Por características do seu próprio corpo. Você pode se atrair e se autoerotizar. Isso é a ideia de narcisismo, tá? Quando eu estou falando de complexo de Édipo, é a relação das crianças com os pais, né? Aquele momento que eu vou falar bem mais lá na frente, quando a gente falar
dos conceitos do complexo de Édipo, que também é um dos conteúdos das AV2, não é? Em que a menina ela se distancia da mãe, não é? Ela dirige impulsos hostis para a mãe, não é? E se aproxima do pai, né? Ela se apaixona pelo pai. E o menino, no caso, seria o contrário. O menino, ele se distancia do pai e se aproxima da mãe. É esse episódio do complexo de Édipo, tá? Luan, Tudo bem? só uma dúvida em relação ao narcisismo primário e secundário. É, Tá. existe a possibilidade de, por exemplo, você se prender a uma dessas características, ou a um desses narcisismos? Por exemplo, eu continuo na posse de perfeição, não acontece o complexo de castração e eu continuo no eu mais mundo, inseparável, o eu ideal, eu permanecer nessa fase? Sim. Assim, você não tem como passar para o narcisismo secundário tendo algumas características do narcisismo primário. Não tem como. Tem como de você ficar preso no narcisismo primário e não ir para o narcisismo secundário. Lembrando que quando eu falo de complexo de castração, é quando o pai corta a relação da função materna do falo, entende? E aí ele começa a introjetar leis. São essas leis que chamamos de complexo de castração. Quando você vai para o narcisismo secundário, você vai com essas leis introjetadas, entende? Então, você não vai mais precisar de um auxílio externo para dizer para você, por exemplo, o que pode ou não fazer. Aqui no narcisismo secundário, você já está começando a desenvolver o seu superego, as leis já estão sendo internalizadas, você vai começar a se sentir culpado por determinadas atitudes. Agora, quem fica preso no narcisismo primário, o superego é falho, essa pessoa, uma das características, por exemplo, da psicose, né, que o sujeito, por exemplo, na psicose, vocês vão ver lá na secção da personalidade, que o sujeito psicótico, ele acha que está no mundo da perfeição, que tem posse da perfeição, tanto que ele se acha melhor do que os outros. Ele é aquele invejoso que acha que todo mundo está tendo inveja dele, entende? Então ele começa, é muito mais fácil para ele, por exemplo, dizer, olha, eu sou muito foda, eu sou muito inteligente, eu sou muito bonito, do que acreditar quando as pessoas olham para ele e dizem, você é burro, você é feio, entende? Você é um invejoso. Então a pessoa, por exemplo, o narcisismo primário, ela não aceita o mundo cru do jeito que ele é. Ele vai começar a criar uma outra realidade, que no caso seria aquele mundo perfeito, entende? Então, assim, você pode ficar no narcisismo primário. Você só não pode ir para o narcisismo secundário com características do primário, mas você tem como permanecer no narcisismo primário. Traz muito sofrimento para o sujeito. Entendeu? Sim, sim, legal. Pronto. Mais alguma dúvida? Isso é legal. Pronto. Oi? Acho que eu não ouvi. No caso, como nós já terminamos, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar lá no grupo, vou gravar uns áudios sobre a história de Narciso, tá? Vou gravar uns áudios. E aí eu mando lá no grupo, tudo bem? Tudo. Luan, eu posso encerrar a gravação? O que é que tu acha? Vamos olhar se o pessoal tem mais alguma dúvida. Se não, já pode encerrar, então. Alguém tem dúvida? Não. A Pamela liberou o microfone dela. Vamos ver se ela tem alguma dúvida. Tenho não. Não? Pronto. Repetindo, você vai fazer os áudios falando das 4 fases. Das 4 fases? Não, eu vou fazer o áudio sobre a história de Narciso. E aí, como eu falei para vocês, se essa aula que foi gravada, né, que vai mandar para o grupo, vai ser mandada para o grupo, não tiver satisfatório, tá? Se não tiver suprido as expectativas de vocês de entender o conteúdo, aí eu posso gravar os áudios de boa e mandar para vocês, tá? Já falei sobre todo o conteúdo. Eu resumi mesmo de forma muito objetiva para vocês, para não ficar disperso e vocês entenderem o conteúdo mesmo, tá?
Luan, tu não queria falar logo aqui não a questão da história de Narciso? Eu até pensei, mas eu acho que seria mais fácil gravar em áudio, Ah, tá? tá, tranquilo então. Então eu Hum, vou encerrar aqui. tudo bem.